Olá! Nós vamos continuar a nossa revisão sobre nomenclatura de cadeias normais. As regras que nós estamos trabalhando é de acordo com a IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada, e vamos relembrar principalmente como se trabalha com essa nomenclatura. Quando eu falo cadeias normais, também eu posso me referir a uma cadeia principal. Essas cadeias normais representam que não possuem ramificações. O que eu vou observar? Eu tenho 3 passos para trabalhar essa nomenclatura: prefixo, infixo ou intermediário e o sufixo. O que representa o meu prefixo? Número de carbonos. O meio, que é o infixo ou intermediário, o tipo de ligação. Se todas as ligações forem simples entre carbonos, é ão. Se existe uma dupla, é em. Se existe uma tripla, é in. E o nosso grupo funcional é o nosso hidrocarboneto e vai terminar a nomenclatura com a letrinha O. Então, eu tenho prefixo, número de carbonos, infixo, tipo de ligação entre os carbonos. E o grupo funcional, hidrocarboneto, nós temos o final do nome com a letrinha O. Quando nós mudarmos o grupo funcional, nós vamos também mudar isso aqui. Lembrando uma coisa muito importante para vocês: essa ordem não vai mudar com a mudança de grupo funcional. Essas normas aqui, elas vão também se repetir para os próximos compostos, as próximas funções. Então, é importantíssimo aprender agora, porque depois nós vamos aumentar em relação às informações. Então, isso agora é o básico. Sabemos que o nosso conteúdo, ele vai se acumulando as informações, elas vão se juntando. Então, fica a dica para vocês. Temos que aprender isso aqui agora muito bem mesmo, para depois aumentarmos as nossas informações. Prefixo, infixo e sufixo, número de carbonos, tipo de ligação e o grupo funcional. Essa regra é a mesma, só que a gente tem algumas prioridades que nós vamos seguir de acordo com cada função. Lembrando que os nossos hidrocarbonetos, eu tenho cadeias abertas e cadeias fechadas. Vamos começar com as nossas cadeias abertas. Aí, relembrando, quando eu falo em prefixo, número de carbonos, o básico é de 1 a 10, mas nós temos que saber no mínimo de 1 a 20. Então, de 1 a 10 carbonos: met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. De 11 até chegar em 20, é consequência. A gente vai aumentando as informações e a gente vai memorizando. Dec, dodec, tridec, tetradec, pentadec, hexadec, heptadec, octadec, nonadec, e aí a gente tem o EICOS. Depois a gente vai aperfeiçoando. Nós temos aí, em relação às cadeias abertas. Cadeias abertas, relembrando que nós temos alcanos, alcenos, alcinos e dienos. Nós vamos começar com o menor hidrocarboneto nas cadeias abertas, que é o nosso CH4. Um carbono, met, prefixo. Ligação simples, AN, e O de hidrocarboneto, metano. Segundo composto, nós temos também um alcano com 2 carbonos, met e et. Ligação simples entre carbono, AN. O de hidrocarboneto, apenas carbono e hidrogênio. Então, eu tenho um etano. No terceiro exemplo, eu tenho um alceno. Existe uma dupla. E a partir de agora, nós vamos ter muita atenção. Primeira regrinha de prioridade. Quando temos insaturações, elas devem estar na menor posição possível dentro dos hidrocarbonetos. Muita atenção nisso. Nos hidrocarbonetos, quando temos insaturações, elas devem permanecer ou aparecer em relação à nomenclatura na menor posição possível. Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. E você observa que essa insaturação está mais à esquerda. Então, a numeração deve começar aqui, ó.
carbono 1 e 2. Então, entre 1 e 2, qual é a posição? Carbono 1. Eu não posso de jeito nenhum começar da direita. 1, 2, 3. Quem é menor? O 1 e não o 3. Então, é assim que se deve fazer em relação a essa prioridade. Relembrando, todas as vezes que surgir uma insaturação, ela deve permanecer na menor posição. Como fazemos na nomenclatura? Primeiro, prefixo. 1, 2, 3, 4. But, 4 carbonos. Eu tenho uma dupla que eu já sei que é em. Mas onde ela está? Qual carbono? Entre 1 e 2. Então, a gente coloca carbono 1. Então, 1 em. Terminação O. Então, a gente fala but 1 eno. No quarto exemplo, eu tenho uma tripla. É um alcino. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou entre o carbono 2 e 3. Então, quanto é 2 e 3? Então, é um menor, é o 2. Se eu numerar de cá, olha, presta muita atenção. 1, 2, 3. Já começa no 3 e vai do 3 para o 4. Então, está errado. A menor posição é dessa forma que nós fizemos a numeração. 5 carbonos, pente. No 2 existe uma tripla. 2 in. Terminação O de hidrocarboneto. Pente 2 in. Prefixo, infixo e sufixo. No último exemplo de cadeias abertas, nós temos um dieno, duas duplas. Devemos colocar a menor posição possível. Eu numerei de duas formas para você observar e ficar bem claro. Óleo vermelho, 1, 2. Então, carbono 1. 3, 4, 5, 6. Entre 4 e 5. Então, eu tenho a posição 1 e 4. Olha essa outra cor. 1, 2, ó, já começou no 2, posição maior. Então, ficou entre o 2 e o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficou no 5. Então, é no 2 e no 5. Então, quem é menor posição? 1 e 4. Se você fizer somatório, 1 mais 4 dá 5, 2 mais 5 dá 7. Então, essa posição numerada em vermelho é a menor posição e é a nossa prioridade. Muita atenção com isso. Também temos uma observação. Olhe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X. Ele é um dieno. Di, porque eu tenho duas duplas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que colocar. O en é uma dupla. O O é um hidrocarboneto. 1 e o 4 é a posição dessas insaturações. Se o meu infixo ou intermediário começa com consoante, por causa de grafias, normas aí, nós temos que acrescentar essa letrinha A. Isso está escrito também, se você quiser tirar essa dúvida, no nosso livro, na página 55, explica sobre essa grafia. Então, o nome fica hexa 1,4 dieno. Quando eu vou colocar esse azinho somente, muita atenção, quando eu tiver duas duplas, duas triplas ou três duplas e assim sucessivamente. Então, revisando, nós temos alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos ou dienos. Fórmula geral de cada um. CnH2n mais 2 para os alcanos. O hidrogênio é o dobro mais 2 unidades em relação ao carbono. O alceno, o hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos, nosso hidrogênio. O alcino, o hidrogênio é o dobro menos 2 unidades. Lembrando que alcinos e dienos, eles são isômeros, possuem a mesma fórmula molecular e estruturas diferentes. Agora nós vamos relembrar sobre as cadeias fechadas, os ciclos, e vamos começar com as alicíclicas. Eu tenho ciclanos, eu tenho os ciclenos e eu tenho o ciclo de enos. Cada um tem uma regrinha que você tem que observar. Nessas cadeias, nós vamos começar com a palavra ciclo. Então, sempre que tiver uma cadeia fechada, vamos começar a nomenclatura com a palavra ciclo. Em seguida, colocamos o número de carbonos, o tipo de ligação e o grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, ciclo pente. Ligações simples entre os carbonos. Olha, todas são simples. Então, é AN e O de hidrocarboneto. Então, os nossos ciclanos, cadeias normais, sem nenhuma ramificações. Eu coloco ciclo, número de carbonos, AN, de ligações simples, e O de hidrocarboneto. Quando eu tenho uma dupla apenas e eu não tenho ramificações, não é necessário numerar a posição dessa dupla. Somente nesse caso.
A cadeia é normal, sem nenhuma ramificação, é um hidrocarboneto que tem uma dupla. Então, não é necessário, mas olha como eu posso fazer. Para numerar, você tem que seguir a dupla. Ou você numera 1, 2, seguindo ela, ou você coloca 1, 2, seguindo ela. Olha o vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que todas as duas numerações foi seguidas na dupla. Eu não posso pular. O que é pular? Começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não posso fazer isso. Então, eu tenho um ciclo X, 6 carbonos, e no carbono 1 eu tenho uma dupla, ciclo X1N. Ou eu posso falar simplesmente ciclo hexeno. Agora, nessa última cadeia alicíclica com duas duplas, muita atenção. O nosso livro, na página 56, tem essas informações e eu vou explicar para vocês agora. Acabei de falar para vocês, não posso quebrar a sequência. Eu tenho que ir na sequência na dupla. E as duplas devem ficar na menor posição possível. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 1 e no carbono 3 eu tenho uma dupla. Olha a outra numeração também na sequência, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. 1 e 3. Agora, eu não posso de jeito nenhum fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Não posso. Eu não posso começar numa ponta e ir para outra ponta, não seguindo a sequência. Eu não posso fazer isso. Se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, fica muito grande. Então, 1 e 3 é menor. Então, quero que fique bem claro sobre isso. Quando você for numerar as duplas, você não pode quebrar a sequência. O que é quebrar a sequência? Começar numa ponta e ir para o outro. Você tem que passar por ela. Ciclo, pente, que é em relação a 5 carbonos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 1 e 3, 1,3 eu tenho as duplas e é dieno. Di porque eu tenho duas duplas. Sempre que eu tiver duas duplas, duas triplas e assim sucessivamente, eu tenho que colocar a prefixação de quantidade. Di-en, di-in, tri-en e assim terminamos aqui com O de hidrocarboneto. Ciclo penta, 1,3 dieno. Lembrando que esse azinho, acabei de falar para vocês, né, há minutos atrás, em relação à grafia, se o prefixo não, desculpa, o infixo, o intermediário começa com consoante, nós temos aqui a letrinha A adicionada. E finalizando, nós temos os aromáticos. Eles possuem nomenclaturas específicas. Nós não vamos seguir prefixo, infixo e sufixo. Eles têm nomes, né? A parte de nomenclatura próprias. Esse nós já conhecemos, é o nosso benzeno. Os mais usados é o benzeno, o naftaleno. Os demais, normalmente, eles são citados, mas não pedindo a nomenclatura. Esse com 6 carbonos, 3 duplas alternadas, nós já conhecemos. Processo da ressonância, é o nosso benzeno, tá? Lembrando que os ciclanos, eles possuem essa fórmula geral, CnH2n, que é o mesmo dos alcenos. Os nossos ciclenos são isômeros dos alcinos e dienos. E os nossos ciclodienos e aromáticos não possuem fórmula geral. Observe que aqui eu coloquei nomenclatura, fórmulas moleculares de todos os compostos para vocês observarem. Muita atenção nessas regras, elas são muito importantes e são básicas. São a partir delas que nós vamos aumentar as nossas informações, tá? Então fica a dica para vocês. Eu preciso que vocês aprendam mesmo essas regras básicas, porque a partir das próximas aulas nós iremos aumentar essas informações. Um abraço, saudades de vocês e até breve.